Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o vereador reeleito, Lion Silva do PL, com 4.267 votos, o quinto vereador mais votado nesta atual eleição municipal de 2024. Vereador, primeiro, parabéns pelo seu resultado, seja bem-vindo aqui à bancada do Café com Política. Muito obrigado, Guilherme, muito obrigado, Thalita, por essa oportunidade. Agradecer aqui a todos os ouvintes, né, e os telespectadores aí. Deixa eu começar a nossa conversa colhendo um pouco do que é a sua participação política na cidade de Betim, desde que começou o seu trabalho por lá. O senhor já se candidatou mais de uma vez, não chegou a ter isso nos primeiros resultados e depois conseguiu chegar à Câmara de Vereadores de Betim. Qual é o grande feito que o senhor considera ter tido na política até agora que o credenciou a ter esse respaldo de eleitores para chegar a essa posição atualmente, vereador? Primeiro, eu sou morador de uma região muito carente, uma região descentralizada, que ao longo desses últimos anos nós nos dedicamos muito, junto com o Poder Executivo, para levar desenvolvimento e alguma realização de forma significativa. Em 2012 foi minha primeira candidatura. Eu obtive naquela oportunidade 808 votos. 4 anos depois, mesmo desacreditado num partido onde é que tinha grandes figurões da cidade, nós conseguimos o êxito. Nós dobramos a votação e tivemos ali uma quantia de 1.618 votos. 4 anos depois, nós viemos com a reeleição e foi 1.899 votos. E hoje, mais uma vez, credenciando, com muito trabalho, com muito resultado, nós conseguimos ter mais uma vez o terceiro mandato. Uma das principais entregas do nosso mandato, eu falo por morar na região do Icaivera, a Via Icaivera. As pessoas às vezes não sabem qual a verdadeira função do vereador. O vereador hoje ele tem o papel de fiscalizar, de legislar, mas quem que colhe as demandas da população, quem que é aquele verbo de ligação entre a população e o executivo é o vereador, porque ele está na ponta, ele sabe a realidade de onde aqueles moradores necessitam. Então levei até o prefeito Vitório Medioli, eu lembro que foi no primeiro mês do meu mandato em 2017, falei: prefeito, eu moro numa região descentralizada. E lá as pessoas não têm um sentimento de pertencer à cidade de Betim, não têm um sentimento de pertencimento. Nós precisamos de mudar essa realidade. E através do nosso mandato, junto com todos os vereadores, tanto da primeira e da segunda legislatura, nós entendemos que ali de fato era uma obra prioritária para aquela região, que traria assim dignidade. Eu falo muito para os moradores que lá residem, que nós perdemos muitos empregos, muitas oportunidades por morar numa região totalmente descentralizada, que é a região de Icaivera. E graças a Deus, agora no final do segundo mandato, depois de uma habilidade tanto do legislativo quanto do executivo, nós reunimos os empresários, todas aquelas pessoas que tinham interesse, principalmente comercial, ao longo da Via Icaivera, entendemos que tinha que ser feita aquela obra. E graças a Deus, já agora no período eleitoral, um pouco antes, nós já conseguimos fazer a ligação. Eu falo que o principal desafio hoje, principalmente da próxima gestão, é dar continuidade, principalmente a essa obra, fazer a entrega dessa obra de forma totalitária, porque ainda nós abrimos essa via, é uma via de acesso que liga a região central à região de Icaivera, e nós precisamos concluí-la. Hoje tem 30% já pavimentado. Eu acredito que no próximo ano, até o final do ano que vem, nós vamos entregar essa obra, que é um grande feito, uma grande conquista. Foi uma política feita ali a 4 mãos, tanto o executivo quanto a iniciativa privada, que entendeu a necessidade também de se fazer ali uma Via Icaivera, para dar viabilidade também, onde é que vai ter muitos empreendimentos ao longo da Via Icaivera ali. Pois é, além do pertencimento, que é muito importante para a população que o senhor citou, vereador, há a questão do desenvolvimento econômico também na região. E é uma região que anseia muito por esse desenvolvimento e que vê o futuro, de fato, pela Via Icaivera. Além dessas questões que nós já citamos por aqui, há também o desenvolvimento de outros setores, social, por exemplo, por causa de uma obra deste tamanho. O que mais a região do senhor espera com a entrega da Via Icaivera? Não sei se vocês acompanharam, parece que ontem nós tiveram uma reunião, o prefeito eleito e o prefeito atual, que é o Vitório Medioli, e o Heron Guimarães, com empresários, parece que é do Grupo 7 Câmara, onde é que vai ser ali construída o autódromo, que é que vai trazer desenvolvimento. Ao longo da Via Icaivera ali, por exemplo, vai ter o Alphaville, vai ter o Hotel Royal, grandes empresas que vai gerar o benefício social. Eu falo que o que você pode proporcionar para um cidadão, para que dar a ele dignidade, o emprego,
As pessoas do Icaiveira, que ao longo dos últimos anos perderam a oportunidade de ir até o centro e ter oportunidade de emprego, hoje elas terão mais próximo da casa dela. Só para você ter uma ideia, Thalita, hoje eu gasto para sair do Icaiveira, chegar até a região de Betim, passando pela estrada convencional, que ao longo dos últimos anos nós sempre usamos, é 45 minutos. Com a via Icaiveira, isso vai dar em torno de 22 minutos, do Icaiveira ao centro de Betim. Olha o benefício que o morador vai ter. E inúmeros empregos, progresso para aquela região. Eu falo que ao longo a Secretaria de Habitação, a Ecos, ela teve muita sensibilidade, principalmente ali ao longo da via Icaiveira, para respeitar também o desenvolvimento e também a consciência ambiental. Nós fizemos ali, dentro do plano diretor, toda aquela região ali foi feita com muita responsabilidade ambiental, que nós não entramos dentro da bacia da Várzea das Flores. Então ali a possibilidade de ter o Alphaville, de ter indústrias, de ter o autódromo, tantas outras empresas que podem estar ali. E tem um outro fato que irá acontecer também, que é o Distrito Industrial do Icaiveira, que é uma promessa do próprio prefeito Vitório Medioli, que nós queremos fazer na próxima gestão, que o Heron dê continuidade para que se faça ali, para gerar ainda mais empregos e benefícios para aquela região carente que ficou ali descentralizada e por muitas gestões ficou abandonado pelo poder público. O senhor falou bastante na sua campanha para vereador sobre as possibilidades e, mais do que isso, as necessidades de que o cidadão encontre espaço para se qualificar. O senhor falava numa determinada conversa, num momento em que era preciso voltar a fazer, momentos em que vinham ali camisas do Senai, do Senac, de muita gente que habituou-se com esse cenário de os jovens e adolescentes estavam fazendo cursos profissionalizantes para tentar ingressar no mercado de trabalho. Especificamente na região do senhor, que possibilidades há disso acontecer? Como é que o senhor vislumbra isso acontecer? Tem que ser via Poder Executivo Municipal? São iniciativas privadas? São iniciativas de indústrias que hoje não estão na região, por exemplo? Só para que vocês possam ter ideia. Acabou a eleição hoje. No outro dia, não sei se vocês acompanharam, no Citrolândia, na região de São Marcos, foram 3 jovens ali assassinados. Eu acredito que se esse jovem tivesse a oportunidade de se qualificar profissionalmente, talvez ele seria um cidadão mais útil para a sociedade. Seria um cara qualificado profissionalmente, teria o desejo de ter família, de sair do mundo das drogas muitas das vezes. A gente não sabe o motivo que esses jovens foram assassinados. Só sei se nós tivéssemos um centro profissionalizante naquela região, talvez esses jovens se tornariam um profissional mais útil para a sociedade amanhã. Eu falo por quê? Hoje o Senai, para um jovem entrar no Senai, ele tem que pagar aproximadamente quase R$1.000 para ingressar no Senai. E onde fica o Senai? Fica na região central. E onde mais tem mão de obra? Nas periferias. O meu desejo é que tanto no Citrolândia, quanto no Teresópolis, quanto na região do Icaiveira, em todas as regiões mais carentes da região de Betim, tenham centros profissionalizantes, que nós tenhamos iniciativas para que o Poder Executivo qualifique. Digamos que a cidade, o ano que vem, vai arrecadar R$3 bilhões. São muitas indústrias que irão para Betim. E essa indústria irá necessitar hoje de qualificação de mão de obra. Hoje, Guilherme, quando você vai procurar no mercado de trabalho um torneiro mecânico, um programador, um soldador, todo empresário tem dificuldade. Então o que nós temos que fazer? Quem que traz as riquezas para a nossa cidade? São a iniciativa privada. E nós temos que dar condições para que esses empresários venham para Betim e tenham conforto e tenham condições de contratar. O maior desafio do empresário hoje é ter acesso à mão de obra, e não tem. Hoje, por exemplo, de onde vem a mão de obra para a Fiat, por exemplo? Vem de Mário Campos, vem de Igarapé, vem das cidades limítrofes, né? E infelizmente nós não temos essa mão de obra qualificada aqui. Eu quero muito que a próxima gestão tenha essa sensibilidade, que venha a entender a necessidade de qualificar para atender o mercado de trabalho que necessita. Você pode colocar aí, eu preciso de soldador, preciso de ferramenteiro, e não tem. E se nós descentralizarmos, tirar do centro de Betim, talvez não com a mesma estrutura que o Senai tem hoje, mas colocar lá curso de soldador, de ferramenteiro ou algo do tipo, nós teremos condições de apresentar esse empresário para que ele venha ter conforto e venha ter condições de tocar o seu negócio. Porque eu falo que vieram muitas empresas, e qual que é o maior desafio hoje? É qualificar essa mão de obra para trazer essas empresas. Nós vamos chegar o próximo ano, acredito eu,
acima dos 3 bi de arrecadação. Eu falo que foi uma gestão enxuta, eficiente, que olhou o setor produtivo, que deu condições para que esses empresários viessem para Betim, vieram para Betim. E o que nós temos que fazer enquanto legislador, enquanto executivo? Entender a necessidade de quem traz a riqueza, de quem produz na cidade, dar condições para que eles, além de empreender, prosperem na cidade. Esse é o meu desejo, esse é o meu anseio. Espero que muito em breve venha acontecer nas 10 regionais nós tivermos ali centros profissionalizantes para qualificar esses jovens para o mercado de trabalho, e isso, obviamente, os índices de criminalidade, assassinatos, e esse igual eu citei no São Marcos, vem a cair de forma significativa. Eu ia perguntar exatamente isso para o senhor. São 10 regionais na cidade hoje, Lion. Poderia ser usada, as sedes dessas regionais poderiam ser usadas como esses polos profissionalizantes para esses jovens? Com certeza. Lá na região do Icaivera, eu falo muito da região do Icaivera porque é onde eu resido, onde eu tenho uma atuação mais efetiva. Lá no prédio público, que hoje é localizado a regional Icaivera, a ideia inicial daquele prédio público é que se fizesse ali um centro profissionalizante. Acabou que hoje lá funciona a regional. Eu fiz um discurso na Câmara, inclusive pontuando até o próprio prefeito, para que não deixasse que a regional fosse para lá, mas a regional foi estar lá, mas tem condições de nós colocarmos naquele espaço ali o centro profissionalizante, porque lá cabe o CRAS, cabe a Guarda Municipal. Por que não qualificarmos aqueles jovens que tanto precisam de qualificação profissional na região do Icaivera? Então, assim, eu acredito muito que se nós tivermos sensibilidade, nós temos orçamento, nós temos condições, nós podemos se tornar uma cidade inovadora, modelo para o Brasil. É uma cidade que qualifica, que dá condição para o empresário, que também reduz drasticamente o índice de criminalidade. É isso que a gente precisa. A cidade de Betim tem regiões como do Icaivera, do Teresópolis e outras que têm certamente uma dinâmica de transporte público muito diferente de outras cidades, né? Discutir Belo Horizonte, discutir Contagem é uma coisa muito diferente de áreas e de uma extensão como tem a cidade de Betim. O que o senhor vê de essencial do ponto de vista de transporte para abastecer essa sua região, por exemplo, do Icaivera? É utilizar o modelo atual de transporte? É alguma mudança em relação ao que há hoje? É adicionar algum modal diferente que não está ainda colocado nessa conversa? Como é que o senhor avalia a questão? Pelo fato do Icaivera ser uma região descentralizada, que muito em breve nós teremos condições de ter mais linhas, né? Porque a necessidade, o número de passageiros aumentar através da via Icaivera, nós precisamos de O que acontece? O que acontece hoje com as empresas? Elas prestam um serviço, elas não dão uma manutenção preventiva nos ônibus, elas querem subsidiar o transporte público. Recentemente, não sei se vocês acompanharam, que nós na Câmara estendeu para 12 meses para que a Santa Edviges atenda a população de Betim. Eu fiz um questionamento no meu pronunciamento que não adianta só aumentar os 12 meses se nós não fizermos nenhuma exigência. E o que nós queremos, que muito em breve tenha uma nova licitação, que a região do Icaivera venha a ser assistida de fato e verdade. Não adianta nós termos um ônibus de manhã, um na hora do almoço e um à noite. O morador do Icaivera hoje, ele sai de casa de manhã, ele tem que ir embora 4 horas da tarde porque não tem ônibus depois das 4 horas. Isso implica, inclusive, para conseguir um emprego, por exemplo. Para conseguir um emprego. Ele chega onde ele vai trabalhar, ele tem dificuldade, por exemplo, ele só consegue ficar até as 4 horas porque posterior a esse horário ele não tem condições de voltar para casa. Então isso dificulta muito. Então são inúmeros relatos de moradores que residem lá naquela região, que quer melhoria e quando o ônibus não consegue chegar até o emprego dele. Então esse é um dos problemas que nós vivenciamos lá e que nós queremos que a Santa Edviges tenha um pouco mais de responsabilidade, que coloque ônibus que tenha condições reais, que dê a manutenção preventiva e que venha assistir os moradores lá, porque não basta só, é muito ruim pra gente morar descentralizado e ter uma empresa que é responsável pelo transporte público não atender de forma respeitosa os moradores que lá residem. Então nós queremos essa melhoria, que aumente o número dos ônibus lá e que esses ônibus venham dar a devida manutenção. Vou te dar só um exemplo do que acontece. Se você sair aí com um cadeirante, você sempre quando você precisar do elevador, tem dificuldade de estar estragado. Um dia eu fui questionar uma empresa de ônibus o porquê que os elevadores estavam estragados. Nós damos a devida manutenção preventiva, mas de fato não dão. E quando o usuário vai lá e tenta subir no elevador, ele não consegue. Então, assim, é ruim. Eu tenho uma senhora, moradora do Icaivera, que ela sempre me questiona por que os elevadores não funcionam. O questionamento dessa empresa foi porque os quebra-molas eram muito altos e batia no fundo
do ônibus e sempre estavam estragados. Então não tinha mão de obra para fazer a devida manutenção, mas isso não é um problema do usuário do transporte público, isso é a manutenção que eles têm que fazer. E há relatos também de roda que soltou, dentre outras coisas que acontecem, que a gente fica muito desapontado, né? Eu falo que a empresa que presta o serviço é muito irresponsável, porque trata de pessoas, né? E a gente tem que ter a responsabilidade, né, e o respeito com os usuários. Deixa eu lhe perguntar agora de um outro serviço que é mais do que essencial para a população e que às vezes nos bairros encontra alguma dificuldade para funcionar na plenitude que o cidadão gostaria. O serviço de saúde. Do ponto de vista do atendimento ao que a região do senhor tem, ele está adequado? Você precisa mais de unidades básicas de saúde, de uma unidade de pronto atendimento? Qual é que é a dinâmica da região e o que ela necessita na avaliação do senhor? O maior desafio hoje, tanto da iniciativa privada quanto do poder público, é mão de obra. Por ser, olha pra você ver, o tanto que nós sofremos, por ser uma região descentralizada, e normalmente o médico ele não reside na região, ele mora no centro de Betim, ou mora em Belo Horizonte, mora na região do Belvedere, e ele tem dificuldade de ir até a região do Icaiveira, a região do Parque do Centro. Nós temos 2 unidades básicas de saúde, uma foi feita na gestão no primeiro mandato do prefeito Vitório Medioli, e a outra no Icaiveira. São 2 unidades que atendem dentro das condições que é proposto. Mas o maior desafio hoje é ter mão de obra. É ter um pediatra, é ter ali um clínico geral que vá e mantenha-se pelo menos 1 ano, 2 anos lá. Eu lembro que em uma oportunidade eu fiz quase que levei um buquê de flor pro médico para que ele mantenha-se, para que fique na região do Caiveira, porque é desafiador, é difícil, é longe e às vezes a população não entende. Às vezes o médico chega atrasado pelo fato do trânsito estar agarrado, e por ser na região do Caiveira a gente sofre até para que esses médicos vão lá e exerça o seu papel, né? E atenda a comunidade ali. Então, assim, a gente tem esse desafio, a gente acredita que com a Via Icaiveira isso vai facilitar muito e a gente vai poder dar mais condições para o médico e para o usuário, né? Daquelas unidades que ali precisam, né? Dos 23 vereadores da cidade, 15 foram reeleitos, 8 novos vereadores chegaram. O que esperar de uma nova Câmara a partir de 2025? Eu falo que tanto a Câmara quanto o Poder Executivo, ao longo desses últimos anos, nós fizemos muitas entregas. Se você pegar os números de 2017 até hoje, foram, por exemplo, são 24 unidades básicas de saúde, quase 26 creches. Isso tudo foi por intermédio também da participação efetiva da Câmara. Eu falo que no primeiro mandato eu fui presidente e fui relator da comissão mais importante daquela casa, que é a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que é a CCJ de Brasília. Isso viabilizou, deu condições para que o prefeito fizesse as obras, os projetos de contrapartida, que deu condições, que trouxe muitos empresários para a cidade. Eu espero que esses novos vereadores tenham a sensibilidade, venham com desejo de querer fazer mais, porque os que saíram fizeram muito. Eu falo que é uma Câmara que esteve ao lado durante todos os 8 anos do prefeito Vitório Medioli, entendeu a necessidade, principalmente daquelas pessoas mais carentes, as obras que passaram por nós, né, que nós aprovamos ali na Câmara, chegaram nas regiões mais carentes, e a gente espera que esses vereadores que irão entrar, esses 8 vereadores que irão entrar, também venham, né, fazer as entregas, trazer as demandas das comunidades. Por exemplo, uma região que hoje tem vereador, tem um representante, é a região do Petrovale. É uma região também descentralizada que hoje tem o Ivanildo, né, que está representando aquela região. Então, assim, a gente espera que as demandas também do Petrovale venham e que ele também venha ter as entregas que a cidade precisa. Vereador, que tipo de negócio é possível atrair para a cidade de Betim? Porque ela tem um perfil que já tem uma boa ocupação industrial, ela tem se apontado para algumas capacidades de expansão com o aeroporto, com uma ideia agora, por exemplo, de cartódromo e de autódromo. A cidade parece ter uma dinâmica bastante relevante do ponto de vista de negócios no centro da cidade em algumas áreas, mas certamente ela não está alcançando todas as regiões do município. Que tipo de perfil de negócio você imagina ser possível trazer e que, olhando para as necessidades da sua região, são possíveis de levar algum tipo de ou desenvolvimento ou de uma primeira entrada para empregos na região? Eu falo que é área industrial. Eu creio, por exemplo, Contagem, ela falta áreas institucionais para que
tragam mais empresas. Betim ainda tem muitas áreas. Tem muitos distritos industriais que ainda forçam, por exemplo, o Distrito Industrial do Icaiveira. Eu não sei se vocês recordam, acompanharam, eu estive na China. E na China tem uma empresa chamada Sany, que é a maior vendedora de escavadeira do mundo. É uma empresa que está em grande expansão na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa. Hoje é a maior indústria chinesa de escavadeira, indústria do mundo. E nós fizemos a interlocução junto com o prefeito Vitório Miglioli, nós reunimos com o governo Zema e eles entendem que a cidade de Betim é uma cidade segura para investir. Eu acredito que esses empresários, esse perfil de investidor, muito em breve irá confiar em Betim, nós vamos trazer essas indústrias de Betim porque a cidade se preparou para isso, tem se preparado para isso. São diversas áreas industriais, diversas áreas institucionais para que possam acolher esses investidores. E quando você tem uma segurança jurídica, uma segurança de investimento, obviamente essas pessoas, quem quer empreender, será acolhido de uma forma significativa. E a Câmara, o Poder Executivo quer muito, nós queremos muito uma cidade desenvolvimentista, uma cidade que fará a diferença na região metropolitana e se tornar modelo para o Brasil. Basta nós queremos. Eu creio que muito em breve nós teremos uma receita Belo Horizonte e depois Betim. Eu acho que vai ser pela responsabilidade fiscal, pela responsabilidade dessa próxima gestão que nós acreditamos, né? E ele tem muita responsabilidade em fazer, que é o Heron Guimarães, tem que fazer pela nossa cidade, porque o Vitório fez muitas entregas, trouxe muitos empresários. E nós também queremos que isso aconteça aqui em Betim com a gestão do próximo prefeito. Nós estamos conversando com o vereador eleito em Betim, Layon Silva, do PL. No Café com Política, hora do bate-pronto. É aquele momento, vereador, em que a gente faz perguntas rápidas e respostas na mesma proporção. Combinados? Vamos lá. Então vamos lá. Como deve ser a atuação da cidade de Betim em relação às demais prefeituras da região metropolitana? Diálogo. A cidade tem que dialogar, a cidade tem que entender, principalmente Contagem hoje, por exemplo, com uma cidade grande, uma cidade que tem o governo da Marília Campos, e nós temos muitos problemas nos limites ali de cidade, problemas crônicos que nós precisamos de ter a sensibilidade do prefeito de Contagem, prefeito de Betim, para trazer solução para aquelas pessoas que precisam, né? Problemas crônicos, dá exemplo da região de Icaiveira, Avenida Iete. É um problema que, por exemplo, a Avenida Iete já está sendo em processo de licitação feito por Betim, mas tem a parte de Contagem que ainda não foi licitada e a gente fica assim, e não vai fazer uma parte da avenida porque é um córrego que passa, córrego água suja que passa ao meio e ainda não foi feita a licitação, talvez não tenha tido o interesse que o prefeito Vitório teve e é um problema crônico que precisa ser resolvido o quanto antes. Então tem que ter esse diálogo, levar essa necessidade para a Contagem, para que os moradores que ali residem precisam de ser assistidos. A relação da Câmara com a Prefeitura, qual deve ser? No meu ponto de vista, o meu posicionamento hoje, claro que nós vamos propor o diálogo, eu vou ser um vereador independente, entendendo as necessidades, nós vamos fiscalizar se de fato existe uma UPA, se está tendo médico, a unidade básica de saúde, se está tendo o atendimento devido à população. Eu acho que se a Câmara tiver uma atuação mais de independência, quem vai ganhar é a população de Betim. O resultado do PL nas eleições municipais de 2024 demonstrou o crescimento da direita. Por exemplo, nós temos hoje 6 vereadores em Belo Horizonte, nós temos 3 vereadores em Contagem, nós temos 4 vereadores em Betim. Eu falo que hoje o meu mandato, primeiro Deus, depois também é uma atuação do nosso deputado federal Nicolas Ferreira, que foi uma fonte de inspiração para o nosso mandato. Ao longo desses últimos anos, as pautas que ele defende são muito semelhantes a que eu defendo aqui em Betim. E graças a Deus, né? Graças à atuação efetiva nas eleições municipais, hoje nós podemos afirmar que a direita vive em Betim, que a direita vive em Contagem, que a direita vive em Belo Horizonte. Isso aí, estamos saindo ainda mais fortalecidos, até com a eleição do nosso presidente Donald Trump nos Estados Unidos. Vereador reeleito em Betim, Layon Silva, do PL, foi o nosso convidado de hoje no Café com Política. Vereador, obrigada, tá? Obrigado pelo carinho. Deus abençoe vocês.